Oi, gente, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês em 2 Crônicas 22, capítulo 22 e versículo 3, que diz assim: A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Tava aqui meditando, né, tirando um momentinho aqui com a palavra. O vídeo não estava organizada para fazer o vídeo, mas gostaria de dividir com vocês nessa manhã. Vocês estão ouvindo uma artinha ali, é de um gatinho que tá fazendo uma artinha. Deixa eu pôr o gatinho para fora. O gatinho que não é gatinho, na verdade o gatinho é um gatão. Gente, eu tava aqui pensando o seguinte, né, analisando. Esse rei, ele era um rei jovem, 23 anos, 22, 23 anos. A Bíblia fala ali que ele tinha 22 anos. Ele era um rei novo. A idade dele é de uma pessoa muito nova, com pouca experiência ainda. Abri a palavra e falei assim, Deus, eu quero uma palavra hoje para mim meditar nesse dia. Cada dia que amanhece, o Espírito Santo, ele trabalha assim no meu coração, nos meus pensamentos, dando uma palavra, uma direção. E eu sempre tenho pedido para Deus uma direção na minha vida para as coisas. Aí saiu essa palavra. Fiquei meditando. Olha só, muitas vezes a gente vai pedir conselhos para pessoas. E aí, o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Às vezes a gente pede conselhos para pessoas que não são tementes a Deus. Às vezes nós ouvimos conselho de pessoas que elas são pessoas má. Quando elas vão contar alguma coisa pra gente, elas contam situações como se elas estivessem acima da outra pessoa que elas estão contando. Tipo, autoelogio. Uma coisa que eu tenho aprendido assim, ó. Se Deus tem me usado como instrumento na terra, eu, Mary, não vou contar. Olha, Deus me usou assim, 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 e Deus curou tal pessoa, fez isso. Não. Eu aprendi com o Espírito Santo que a outra pessoa que tem que dar o testemunho, olha, a irmã Mary foi bênção na minha vida. Então, os testemunhos eu deixo para as pessoas que recebem contar. Por quê? Porque eu sou instrumento do Senhor. A honra é do Senhor. É do Senhor. Eu sou apenas instrumento. Uma vez uma irmã entregou para mim, porque eu tinha muito medo, às vezes, de entregar o que Deus mandava. Ela falou assim, não, irmã Mary, você é o carteiro. Você vai lá, entrega a carta, deixa a carta. A responsabilidade é de quem mandou. Mas o que o Espírito Santo hoje colocou no meu coração e gostaria de dividir com vocês, porque isso encheu o meu coração. Olha, esse rapaz tinha 22 anos. O pai dele, os irmãos dele foram todos mortos, só sobrou ele para assumir o trono. E a mãe dele aconselhou ele segundo o que ela aprendeu. Ela era idólatra e uma pessoa má, com coração má. Então ele seguiu os conselhos da mãe. O que o Espírito Santo falou no meu coração? Quem está te aconselhando? Quem está me aconselhando? Eu, ultimamente, tenho ido aos pés do Senhor e falado com Ele, e Ele tem me aconselhado. Alguns dias atrás, se passaram acho que uns 20 ou 30 dias, o Espírito Santo me corrigiu numa oração na igreja. E ele falou assim, não queira cobrar dos outros ou da tua família de sangue o que eu não trabalhei para produzir. Então eu queria dividir com vocês, cada um Deus tem um propósito. Cada um Deus tem um propósito. Nós não podemos cobrar dos outros
coisas que nós achamos certo, às vezes até é correto, até certo, mas nós temos que deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. Eu não posso pegar por regra e impor sobre uma pessoa. Até se eu não me engano, em 1 Pedro fala que até como líder eu não posso impor sobre as minhas ovelhas, controlar. Se eu for um pastor e ter um rebanho, eu não posso controlar as minhas ovelhas. Por quê? Porque quem controla é Deus. Deus é o dono das ovelhas. Ele é o bom pastor. O que o Espírito Santo falou ao meu coração com essa palavra? Aonde eu tenho buscado os meus conselhos? São pessoas temente a Deus, são pessoas honradas, são pessoas de bom coração. Eu estava ali lendo essa palavra, que o final desse rapaz foi muito triste, pelos conselhos que ele seguiu da mãe. E estava pensando que os melhores conselhos que eu recebi até hoje foi de pessoas ímpias do mundo, que me aconselharam, e eu guardo esses conselhos no meu coração. Então, nessa manhã, vamos estar aos pés de Jesus. Mas, irmã Mary, como que eu posso ouvir? Eu não ouço Deus falar. Como você não ouve Deus falar? Abre a palavra dele e ele vai te direcionar nessa manhã. Vai te direcionar a sua vida, vai direcionar os teus pensamentos, porque você e eu não somos diferentes. Eu sempre costumo falar que Davi tinha dias que ele estava subindo aos céus, pegando o céu com as mãos. Outros dias ele estava descendo ao fundo das profundezas e dizendo para Deus que lá ele não podia mais louvar se ele chegasse a morrer. Então nós temos dias ruins e dias bons. Às vezes Deus estava aqui pensando, às vezes Deus permite pessoas dizer assim, não, eu vou contigo, eu tô contigo, eu não abro mão, tô do teu lado, mas na hora que você precisa, eles te abandonam. E até nisso Deus trabalha, sabe por quê? Você não vai fazer se você não tiver aquele apoio moral daquela pessoa que não vai cumprir. Deus sabe que ela não vai cumprir. Então Deus permite aquelas palavras. Aí você se coloca, não, eu vou porque essa pessoa é parceira, tá do meu lado, tá comigo, mas no meio do caminho ela vai te deixar e você vai estar só. Mas você não vai mais poder voltar. Então Deus, ele cria uma situação. Então nessa manhã não culpe também aquele que não continuou no caminho com você. O propósito é teu, a vida é tua. Então nessa manhã busque conselho daqueles que são tementes a Deus. Busque conselho daqueles que são pessoas boas. A palavra de Deus diz que é para nós olhar os frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Comece a escolher bem com quem você conversa, com quem você senta, com quem você dialoga, conversa, com quem você troca a conversa no dia a dia. Tem tomado café com quem nessa manhã? Tem tomado café? Qual foi sua conversa na manhã? Bom, eu tomei café sozinha porque meu esposo já saiu atrasado e não tomei nem café porque não deu tempo, tomei Nescau. Mas eu estava em boa companhia. Estava trocando uma ideia com o Espírito Santo e o Espírito Santo falou comigo nessa manhã. Com quem você tem conversado? Pensa aí nessa manhã, guarda no teu coração essa palavra. Quem tem te aconselhado? Aos pés de quem você tem estado para ser aconselhado? Ou você tem muitas vezes seguido alguém, confiado na palavra de alguém e você tem se decepcionado com essa pessoa? Olha aqui o que o Espírito Santo está dizendo essa manhã. Confia em Deus. Ele sabe a direção certa. Ele vai colocar as pessoas certas. O homem pode te prometer muitas coisas. Eu sempre penso assim, o homem pode ter me prometido, mas o homem falha, mas Deus fará o homem cumprir. Se aquele não cumprir, Deus levanta outro. E se aquela porta fechar, Deus abre outra. Receba nessa manhã essa palavra em nome de Jesus. Graça e paz.